Eu tenho um amigo que passou por uma situação dessa, né? Ele foi a mesma situação. A única diferença é que ele não tinha ingerido álcool nenhum, ele estava indo trabalhar, né? Na época eu trabalhava na indústria e a gente fazia o plantão, o turno, né, entrava às 7 da manhã e ele estava indo cedinho trabalhar e tava tendo uma briga de casal na calçada e tal, ele tava numa avenida que tem uma certa velocidade e o cara que tava brigando com a moça empurrou a moça no meio da avenida e meu amigo acabou atropelando a moça e também foi um acidente fatal, como foi no caso do Rodrigo Garro, né? Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, galera, primeiro de 2025, como eu tinha feito o último lá, se não me engano foi antes do Natal, desejei Feliz Natal, que vocês tenham passado uma ótima ceia com a família de vocês. Desejo igualmente agora um 2025 muito próspero para nós todos. E claro que uma das coisas que mexe aí com a nossa alegria ou tristeza para esse ano é torcer para que 2025 seja um ano de conquistas para o nosso Coringão, né? Já que é o assunto principal de que trata aqui o canal, né? Então vamos torcer para ser um ano com títulos aí, para a gente ter mais um motivo aí para o nosso 2025 ser bom. Bom, galera, tentei começar o vídeo numa, né, vibe boa aí, mas você que é corintiano aí, que acompanha qualquer rede social que fale a respeito do Corinthians aí, já deve ter, obviamente, acompanhado, né, o que infelizmente aconteceu com o nosso Rodrigo Garro na Argentina. E fiquei muito chateado. Eu sei que o canal aqui não tem muitos inscritos ainda, mas quem vem acompanhando aí vem ver a admiração que eu sempre, né, falo que tenho por esse argentino aí. E parece, né, deixando. É até meio egoísta, né, falar isso, porque parece assim, falar assim, nossa, corintiano não tem um minuto de paz, né? Aí tem gente que vai vir. Hoje em dia o mundo tá cheio disso, né? Galera querendo dar uma de falso moralista. Fala, nossa, mas você vai colocar o Corinthians acima da morte de uma pessoa. Galera, eu não vou ser hipócrita. Quantas e quantas mortes já tiveram no futebol, né? Tragédia de briga de torcida, a gente lembra lá principalmente nos anos 90, é, briga de torcida organizada, e o futebol nunca parou por causa disso, né? Então, assim, lamento muito, fico consternado aí com a família da vítima, né? Espero que, né, eles consigam superar isso aí, que é sempre complicado perder uma pessoa da sua família, mas assim, cara, a vida segue, né? Eu também não vou falar assim, ah, não quero que o Rodrigo Garro jogue mais bola, não quero que ele repita a performance que ele teve no Corinthians ano passado, por conta desse acidente que aconteceu, né? Eu espero que a justiça seja feita se realmente ele estava errado, pelo que vem se comentado aí, né, das investigações preliminares aí, pelo jeito assim, o erro dele foi que ele estava com um pequeno percentual de álcool no corpo, sim, mas que a pessoa que nem foi ele que atropelou a pessoa teria batido com a moto na lateral do carro dele, né? Tava com o farol da moto desligado, tava sem capacete, né? Parece que tava portando drogas, enfim, eu não vou questionar porque droga por droga, para mim álcool também é droga, então o Rodrigo Garro também, né, tava fazendo uso do álcool ali, então não cabe julgar essa questão, mas assim, que a justiça seja feita, entendeu? E que eu como corintiano eu não vou negar que eu vou torcer pro Garro sair dessa aí da melhor maneira possível, né? E a gente fala assim, nossa, mas você tá colocando uma morte. Aliás, você tá colocando a sua preocupação com o cara jogar bem no Corinthians acima de uma morte. Mas a questão não é essa, galera. Que sim, é que nem a gente. Essa frase aí já é clichê, né? Que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Não tem jeito, a gente ama o futebol. Como eu falei anteriormente, já tiveram outras mortes, até por motivos bem mais banais, né? O caso do Garro, ele nem foi uma coisa que o Garro foi com intenção de matar o cara, né? Tanto é que ele foi indiciado por homicídio culposo, né? Que é quando você faz alguma coisa que você assume o risco, que tem risco de matar alguém, como no caso dele foi dirigir com um certo percentual de álcool no corpo, mas que você não tem a intenção, você não tá indo lá pra fazer aquilo pra matar alguém, né? E já tivemos anteriormente aí no futebol, onde foram coisas muito mais idiotas, de um torcedor fazer coisas premeditadas para matar outro torcedor, onde tiveram mortes e, enfim, a vida seguiu, né? Mas, galera, falando assim sobre o Rodrigo Garro, né? Como eu falei, espero que seja um julgamento justo,
né, que a gente vê muito os urubus da mídia agora querendo aparecer, querendo dar uma de especialista em trânsito, enfim, mas o que eu penso a respeito? Que a justiça seja feita, né, que tenha o máximo de investigação possível, né? Como eu falei, as investigações preliminares aí também não colocam como uma coisa onde ele é o principal culpado. Só que eu quero que, como tudo de uma maneira geral na vida, assim, que a justiça seja feita e se ele for culpado, né, que ele seja devidamente punido. Só que, a princípio, né, ele foi indiciado, né, o indiciamento não é o julgamento final, é só, tipo assim, eles vão definir, né, ele vai ser indiciado pelo quê? Por homicídio doloso, por homicídio culposo, né, para daí começar o julgamento para ver o que vai acontecer com ele. Ele foi indiciado por homicídio, como eu falei anteriormente, culposo, né? Ele não teve a intenção de matar a pessoa. Então ele tá liberado pela justiça argentina para viajar, enfim, ele vai poder se reapresentar junto com o Corinthians agora, né? Nessa semana o Corinthians vai estar voltando às atividades. E a punição que a princípio ele tem é que ele não pode dirigir, né? Ele ficou com a carteira de habilitação dele, foi recolhida pela justiça argentina, ele não pode dirigir. Mas assim, galera, eu tenho um amigo que passou por uma situação dessa, né? Ele foi a mesma situação. A única diferença é que ele não tinha ingerido álcool nenhum, ele estava indo trabalhar, né? Na época eu trabalhava na indústria e a gente fazia o plantão, o turno, né? Entrava às 7 da manhã e ele estava indo cedinho trabalhar e tava tendo uma briga de casal na calçada e tal, ele tava numa avenida que tem uma certa velocidade e o cara que tava brigando com a moça empurrou a moça no meio da avenida e meu amigo acabou atropelando a moça e também foi um acidente fatal, como foi no caso do Rodrigo Garro, né? E eu trouxe esse acontecimento aqui nesse vídeo pra falar assim, galera, a gente sabe, aliás, a gente sabe não, né? Tô relatando pra vocês o que aconteceu com esse meu amigo. Ele sabe que ele não teve culpa nenhuma, a justiça puxou todas as câmeras de segurança, viu que ele foi totalmente inocente, que ele estava dirigindo o carro dele ali como qualquer outra pessoa daquela avenida também estava, e que foi o rapaz que empurrou a mulher no meio da pista. Então ele sabe, mas mesmo ele sabendo que ele não tenha culpa nenhuma no cartório, como diz o ditado, né? Cara, aquilo ali mexe com a cabeça da pessoa. Você saber que você teve envolvido num acontecimento que gerou uma vítima fatal, né? O meu amigo não tinha culpa nenhuma do que aconteceu, mas a gente viu que aquilo ali deixou ele bastante abalado. Então fica a preocupação aí, né, do Garro como que vai ser, né? A gente sabe que nesse meio do futebol aí, cara, a galera coloca assim a vontade de ver o time delas ganhar acima de qualquer coisa. Então você pode ter certeza que torcidas rivais não vão hesitar de repente em algum jogo fazer algum cântico que remeta a esse episódio para tentar mexer com o psicológico dele. Jogadores adversários, quando tiver naquele trash talk que a gente fala que tem ali no campo, né? A sua mãe não é homem, né? Que os caras ficam ali, né? Brigando ali. Não vão hesitar em citar o episódio para mexer com ele psicologicamente, né? Então, assim, resta a gente ver o que vai acontecer aí, né, nos próximos meses aí, como que ele vai como ele vai lidar com essa situação, né? Eu vou torcer muito, porque pra quem acompanha aí, como eu falei, o canal, vê que eu falo que eu sou apaixonado por esse argentino. Depois do Carlitos Tevez, eu não pensava que ia ter um outro argentino assim pra mim, o Garro está seguindo ali a passos largos pra ele como jogador, a raça dele, a técnica dele já é top, né? Mas ele tá caminhando a passos largos para se tornar ídolo, para ele virar ídolo vai ter que, né, claro, conquistar títulos importantes e tal. E a gente via que 2025, pelo jeito que 2024 terminou, seria um ano muito propenso para isso, né? Só que infelizmente, né, como diz, corintiano não tem um minuto de paz, né? Quando a gente vai começar um ano aí, aparentemente com chances reais de voltar a ter protagonismo, chances reais de brigar por um título novamente, a gente já começa no início do ano, praticamente aí nos primeiros dias do ano, já
surpreendido com uma notícia dessa, né? Também já teve o lance lá da Esportes da Sorte, né? Do, do ministro falando que a Esportes da Sorte não pode operar em caráter nacional, mas. Enfim, ser corintiano. Ser corintiano é isso, cara. Quem é corintiano já tá acostumado, já nem se abala muito. Parece aquele meme lá do carinha que tá com um buraco no coração aqui, falando aí, eu já não sinto mais nada. Porque, cara, é complicado, né? A gente sofre quando a gente acha que vai ter um respiro ali que vai ficar de boa, começa o sofrimento tudo de novo, sempre acontece alguma coisa. Bom, galera, é isso, cara. Sobre o Rodrigo Garro, que a justiça seja feita. Não vou. Quer dizer, quem sou eu pra condenar alguém, né? Na visão que eu tenho de mundo, pra condenar alguém, só Deus e eu não tenho capacidade, né? Não sou melhor que ninguém pra julgar ninguém, mas eu digo assim, eu também não condenar, eu digo assim, falar a respeito nos vídeos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, não vou condenar, falar que, ah, meu Deus, não quero um cara desse jogando no meu time, também não vou defender até o último, porque é complicado, é uma situação complicada, que a gente vem acompanhando dele, a gente vê Instagram, daí a gente vê que é um cara super reservado, super família ali, super de boa, né? Então, assim, eu tendo, pelo menos, a crer que foi um ato isolado. Ele tava comemorando o aniversário dele, que atire a primeira pedra quem no seu aniversário, numa data comemorativa, no Natal, Ano Novo, nunca tomou um negocinho, uma taça de champanhe ou um copo de vinho, que seja, né? Entendeu? Então, pelas investigações ali, o percentual de álcool que foi encontrado no corpo dele é muito baixo, não seria uma situação daquelas igual a gente vê daqueles playboy lá que vira em torna todas, pega o carro do pai e sai dirigindo a milhão aí, pelo que as investigações mostraram até agora, não. E o Garro nem parece ser um cara com esse tipo de perfil, né? Então vamos esperar desenrolar tudo aí, acompanhar e torcendo sempre para, como eu falei, vendo do ponto de vista de corintiano, já que a tragédia que aconteceu não pode ser desfeita, que as coisas se desenrolem da melhor maneira possível aí pro Garro poder voltar a atuar em alto nível pelo Corinthians aí, beleza? Bom, galera, nem sei mais quem tá assistindo o vídeo até aqui, né, que tem muita gente não assiste o vídeo inteiro, mas assim, eu postei uma enquete lá na aba comunidade, que eu tenho um projeto aqui pro canal, baseado num canal que eu vi de outro segmento aí, que fala sobre outra coisa, nem é sobre futebol, mas eu achei a ideia interessante e quis trazer ela aqui pro meu canal, que é de as histórias mais loucas que os corintianos têm pra contar, assim, entendeu? Então eu quero fazer um vídeo lendo os comentários das pessoas, né, que conta essa história aí, qual foi a coisa mais louca que você já fez pelo Corinthians, né, e que as outras pessoas também me ajudem a julgar se é fanfic ou se a história que a pessoa tá contando é verdadeira ou se é muito surreal pra ser verdade. Então acho que vai ser bem bacana esse quadro aí. Claro que conforme o canal for crescendo vai ser mais fácil, né? Trazer esse tipo de conteúdo que vai ter mais gente comentando, mas por enquanto tá difícil juntar os 10 comentários que eu quero pra começar a fazer o vídeo. Então, se você tiver alguma história bacana aí sobre o Coringão, a princípio eu vou aceitar tanto comentário nesse vídeo ou comentário lá na postagem. Quando juntar pelo menos uns 10 comentários legais aí, a gente faz o vídeo, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço pra vocês. Mais uma vez, feliz 2025. Espero que seu ano seja abençoado aí, seu e da sua família. E como eu falei, que o Coringão volte a ganhar títulos aí pra gente ter mais um motivo pra celebrar esse ano novo, beleza? Valeu, forte abraço. Vai, Corinthians, e até o próximo vídeo.